Eu acabei de dar 2 palestras num encontro da igreja e achei que valia a pena trazer um pouco dos temas aqui para você, para a gente falar de virtudes. Nós vamos tentar montar um pequeno mapa prático das 4 virtudes cardeais de forma didática para que você possa desenvolver elas na sua vida, porque eu acredito que a boa vida ela é proveniente do desenvolvimento das virtudes. Virtudes nada mais são do que hábitos que você criou, que são bons e que você repetiu por tanto tempo que eles se tornaram parte de quem você é. Então imagina uma coisa que você já faz há tanto tempo que você não pode se imaginar sem fazer essa coisa. Sei lá, você escova o dente todo dia para dormir, eu imagino. E você não consegue se imaginar sem escovar o dente antes de dormir. Você pode fazer uma vez ou outra, porque, sei lá, você quis ser rebelde, alguma coisa aconteceu e você não escovou o teu dente. Mas é muito difícil imaginar viver sem fazer isso. Então a gente poderia dizer que a virtude se resume a isso. São essas coisas que a gente faz, esses hábitos, que eles são tão importantes que eu já não vejo a minha vida sem eles mais, de maneira alguma. E nós temos 4 virtudes cardeais, que são as virtudes, vamos dizer assim, chave para você ter uma boa vida. Delas derivam todas as outras. Então imagine que são, não vou dizer que são 4 grandes hábitos, mas são 4 visões superiores das quais derivam todas as coisas boas que você pode fazer da sua vida. E por que são 4 virtudes cardeais? Veja, talvez você já tenha estudado o tema e você sabe que existem 7 virtudes clássicas. E dessas 7 virtudes clássicas, 3 são virtudes provenientes de Deus. É Deus que te entrega elas, fé, esperança e caridade. Então é Deus quem pode te ajudar a acreditar em algo talvez invisível, é Deus quem pode te ajudar a esperar pelo futuro, que um futuro que seja melhor do que o que é agora. E 3, é Deus quem pode te dar uma capacidade muito superior à capacidade humana de amar, a ponto que você possa, por exemplo, amar o seu inimigo. E o que é uma coisa bem complexa, a gente vai deixar isso para um outro vídeo, quem sabe. Mas as 4 virtudes cardeais são virtudes que você pode desenvolver naturalmente na sua vida, e elas são uma ordem. Você vai da menor, que é a temperança, até a maior, que é a prudência. Nós vamos tentar passar rapidamente por cada uma delas e como você pode desenvolvê-las na prática. Então, isso é sempre uma coisa didática, porque, veja, você é um só, você é um ser humano integral. Todas essas divisões da vida, o seu eu profissional, o seu eu na família, o seu eu com os amigos, são só divisões didáticas. Elas servem só para você conseguir separar uma coisa e aprender e se desenvolver nela. Esse é o método científico, né? O método científico isola uma coisa e vai estudar aquela coisa isolada. E muitas vezes ele estabelece uma hipótese de como aquilo deveria funcionar e ele vai validar se essa hipótese é verdadeira ou não. Então, toda vez que alguém cria essas divisões de vida, é só para isso. E da mesma forma a gente está fazendo aqui com essa divisão didática das virtudes. Você não desenvolve primeiro a temperança e depois a justiça. Você vai desenvolver tudo ao mesmo tempo, porque você cresce integralmente. Só que de forma didática, a gente vai separar pela ordem de importância delas. Você perceber que uma vai vir primeiro que a outra por um motivo óbvio, vai ficar óbvio ao longo da conversa. Então vamos lá, a primeira das 4 virtudes cardeais é a temperança, vem de temperar. E a temperança, ela diz respeito basicamente às 2 principais coisas do teu corpo. A primeira é a comida. Comer comida gostosa, bolo, chocolate, carne, salada, tudo que é bom e ruim, né? A temperança é a virtude de controle da autossobrevivência, então a sobrevivência do indivíduo. Mas também a segunda coisa importante para o corpo, que é sexo. Então a virtude da temperança te ajuda a regular o sexo, que é algo importante para a manutenção da espécie. Então, comer mantém você. E fazer sexo mantém a espécie humana crescendo. Tanto que você vai ver países que estão diminuindo. Sei lá, pega a Itália, as cidades estão morrendo. Por quê? Porque as pessoas não usam o sexo para o seu fim maior e mais valioso, que é o fim da procriação, ter filho. Elas usam o sexo para o fim menor, que é o prazer. E tá ótimo, que bom ter prazer com o sexo, isso é uma coisa maravilhosa. Agora, ele é mais importante do ponto de vista de procriação do que do ponto de vista do prazer. Então a temperança é a virtude que te ajuda a controlar isso.
Por isso que, por exemplo, dessa virtude vai derivar todas as guerras contra a gula, dessa virtude vão derivar todas as guerras contra a luxúria, e vão derivar coisas como a castidade, elas vão vir daí. Esse autocontrole do teu corpo, para o teu corpo receber mais do que é bom para ele, do que o contrário. E veja, nós temos dois, o que a gente chama de apetites, né? A gente tem um apetite menor, que é o apetite das coisas gostosas, eu gosto de dizer assim, né? O apetite do bolo, o que me dá vontade de comer bolo, o que me dá vontade de comer batata frita. Esse apetite é o apetite que dá vontade de comer um churrasco, tomar uma cerveja. A gente pode chamar esse apetite concupiscível. É o apetite do corpo, que te faz querer as coisas gostosas da vida. E a temperança regula esse apetite. Ou seja, não adianta você desejar... Igual, eu tenho um amigo que o filho dele, se ele deixar o filho dele comer doce do jeito que o filho dele quer, o filho dele come doce até passar mal de tanto comer doce, ele não sabe o limite, é igual um peixe. O peixe, você fica dando comida pra ele, ele vai comer até morrer, né? Então, alguns cachorros também são assim, você vai dando comida e o cachorro vai comendo, uma hora morre. Então, a temperança controla esse ímpeto, essa vontade, e ela também te ajuda a controlar a qualidade disso, vamos dizer assim, né? Então, eu sei que eu tenho que comer arroz e feijão antes de comer sobremesa. Eu não posso comer sobremesa antes do arroz e feijão. É por isso que essa é uma das primeiras coisas que a gente educa nos nossos filhos, porque como os nossos filhos pequenininhos, né, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eles não têm raciocínio, eles não têm a razão, né, que ganham aos 7 anos, a gente controla primeiro esse negócio mais baixo, que é mais animal, é bem animalesco isso, comer e transar, né? Então, a virtude da temperança controla esse apetite das coisas gostosas. Então a gente tem uma segunda virtude, que é superior à temperança, que é a virtude da fortaleza. O Joseph Pieper fala que a fortaleza é a arte de suportar, ou arte não, né, ele não chama de arte, mas é a capacidade de suportar ferimento. Então o forte não é aquele que não é ferido, é aquele que suporta o ferimento. Então por isso que a fortaleza também é muitas vezes conhecida como coragem. É um pouco análogo. Então você tem essa virtude que te ajuda a suportar o sofrimento da vida. Veja, você vai sofrer na vida, isso é uma coisa inevitável. Não tem o que fazer. Não importa quanto dinheiro você tenha, quanta saúde você tenha, não importa o teu esforço, você vai sofrer. Então, um esforço para não sofrer é um esforço que não faz sentido. O único esforço que faz sentido é o esforço para suportar sofrer. Portanto, é o esforço de adquirir a virtude da fortaleza, ficar forte. E existe em nós um apetite de suportar as coisas. Nós temos alguma coisa dentro de nós, você vai perceber que você tem isso, que te ajuda a suportar algo difícil para atingir um objetivo. Então, por exemplo, eu suporto trabalhar para fazer o dinheiro no final do mês. Eu suporto estudar para passar no concurso. Então, essa virtude da fortaleza é a que te ajuda a suportar as coisas. E existe um apetite em você que contribui com o apetite irascível. É esse, vamos dizer assim, desejo por suportar as coisas com busca a um fim determinado. Isso é uma coisa interessante, né? A gente não consegue ser feliz se a gente não tiver em algum tipo de jornada que tem desafio. Se a nossa vida para de ter desafio, a tendência é que você vai definhando, vamos dizer assim, espiritualmente, né? A tua alma vai definhando, você não gosta das coisas que não tem desafio. Quer ver um exemplo? Você só gosta de praticar um esporte ou jogar um jogo contra alguém que te desafia de alguma forma. Porque se for muito fácil, eu vou jogar futebol contra meu filho de 4 anos. Não tem lá muita graça. Eu não vou jogar isso porque eu me divirto pelo prazer do jogo. Não, eu vou me divertir com meu filho brincando, por estar ali com ele, mas jamais pelo prazer do jogo. Então, a gente quer algum tipo de desafio e você deixar de ter um desafio provavelmente vai te fazer ficar um pouco miserável e perder o sentido da sua vida. Então, a virtude da fortaleza é a virtude que nos ajuda a vencer desafios maiores. E dentro da justa medida dos desafios, porque, como diz Aristóteles, a virtude é o ponto médio entre 2 vícios. Você pega a virtude da coragem, um vício da ausência de coragem é o vício da covardia. E o vício contrário, que é, vamos dizer assim, um excesso, você para de temer as coisas que deveria temer, é o vício da temeridade. Você deixa de temer as coisas como elas deveriam ser, né? Porque, veja, não é inteligente você não ter medo de um tigre quando um tigre está na sua frente.
entendeu? Mas se o tigre está pronto para atacar o seu filho, é muito interessante que você seja capaz de se sobrepor e, por exemplo, lutar com o tigre para que seu filho possa fugir. Então isso é uma coragem que você desenvolve por causa de um objetivo importante, que é salvar a vida do teu filho. Então a virtude da fortaleza nos ajuda a, vamos dizer assim, fortalecer esse apetite irascível de suportar as coisas difíceis e os ferimentos que vêm delas. E nós temos a terceira virtude cardeal, que é a virtude da justiça. A virtude da justiça é a única dentre as quatro que fala sobre o outro. Então a virtude que te ajuda a fazer o que é certo para o outro. Daí da virtude da justiça, por exemplo, que deriva a virtude da religião, porque é certo que eu devolva para Deus o máximo que eu posso em relação ao que é justo por tudo que Ele me dá. Então, como Deus é infinito amor e infinita caridade, portanto, Deus sempre vai te dar mais do que você pode retribuir. Então é difícil dizer que você retribui na justa medida, mas considerando as tuas capacidades humanas, a vida da religião é justamente exercer a virtude da justiça com Deus. Olha, eu vou devolver para Deus o melhor que eu posso, dentro das minhas capacidades humanas. Então, a virtude da justiça é bem interessante, porque ela é uma virtude que te ajuda a fazer o bem para o próximo. E é interessante porque o bem, ele é a tua inteligência que descobre se uma coisa é boa ou não. Por isso que você erra. Por exemplo, eu posso pensar que comer chocolate todo dia é bom. Bom, é saboroso e prazeroso, certamente, mas bom não é. Porque o chocolate todo dia vai fazer algum mal ao meu organismo. Imagina que eu como uma barra de Milka todo dia. Cara, eu acho que eu comeria tranquilamente pelo prazer da coisa, mas certamente ia me fazer algum mal no longo prazo. Então, a inteligência é essa capacidade humana que te ajuda a discernir o que é bom e o que não é, né? E a tua vontade é o que te faz perseguir aquilo que é bom. Então, se eu considero, eu concluo que é bom comer uma barra de Milka todo dia, eu consigo empurrar a mim mesmo para comer uma barra de Milka todo dia. Agora, se eu considero que é bom não comer uma barra de Milka todo dia, eu consigo também empurrar a mim mesmo para suportar a vontade de comer uma barra de Milka todo dia. E mesmo que eu vá no mercado e veja uma barra de Milka, eu não compro. E mesmo que eu tenha Milka em casa, eu olho para ele no armário e eu não como, porque a minha vontade, como a minha inteligência percebeu que o bem é não comer todos os dias uma barra de Milka, a minha vontade me leva a perseguir isso, ou seja, o ato de não comer a barra de Milka. Então, a virtude da justiça, ela tem relação com isso, porque ela nos leva a fazer o bem. E muitas vezes fazer o bem para outras pessoas é um pouco de abrir mão de algo que você queria estar fazendo para você. Coisa interessante, por isso que vem a virtude da caridade e supera isso. Mas aí nós temos então, em quarto lugar, a virtude da prudência, ou seja, em quarto lugar pela explicação, mas a mais importante de todas, porque eu fui na ordem da menor para a maior. E a virtude da prudência, a gente poderia dizer que ela é o reto uso da razão. É basicamente você tomar as decisões certas e decidir corretamente, né? Tomar a decisão certa e decidir corretamente é um pleonasmo que eu fiz sem querer. É tomar as decisões certas. A gente poderia dizer que a prudência acontece em 3 partes. A primeira parte é um ato de reflexão. E é por isso que você deveria ter cadernos, porque os cadernos te ajudam a refletir. Se você tem um caderno e todos os dias você escreve nele, contando como foi seu dia, o que aconteceu e como você se sentiu, você reflete sobre o seu dia. E a gente precisa refletir sobre as coisas que acontecem na nossa vida, porque elas vão acontecer continuamente. Então todo dia você deve acordar, até o dia que você vai morrer, você vai acordar todo dia. Então os dias se repetem na sua vida, você vai viver mais ou menos 28 mil dias na sua vida. Então pensa que cada dia é um dia menos que você viveu, né? E é interessante saber viver bem o meu dia, porque todo dia eu tenho um dia novo. Então esse é um negócio repetível na minha vida. Todo dia eu tenho que lidar com os meus filhos indo dormir. Então é interessante que eu aprenda a ter a melhor estratégia de colocar eles para dormir, de forma que tanto eu quanto eles gostemos desse momento e não o contrário, como aconteceu muitas vezes já na minha vida. Eu quero colocar meus filhos para dormir, eles não querem dormir, aquele momento vira um momento muito chato. E não é assim que vale a pena viver. Então, como muitas das coisas se repetem na nossa vida, é muito interessante que você reflita sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida, porque você provavelmente vai viver elas de novo. E você quer viver elas cada vez melhor.
Então pegar um caderno e começar a descrever os seus dias vai te ajudar nesse sentido. Segunda coisa interessante é que se você todos os dias refletir sobre o dia vivido, você pode tirar conclusões a respeito de si mesmo dentro desse dia. Do tipo, olha, eu sou mal, eu minto, eu falo besteira, eu sou preguiçoso. E esse tipo de encontrar o defeito vai te ajudar a melhorar os defeitos. Então, o ato do diário, de contar o seu dia, e um segundo ato do exame de consciência são ações que vão te ajudar a desenvolver essa reflexão e, portanto, um discernimento. Mas essa é só a primeira parte da virtude da prudência. São 3 partes. A segunda parte é que uma vez que você refletiu, você é capaz de julgar, e você deveria julgar a si mesmo. Não condenar a si mesmo, mas julgar, fazer um julgamento das suas ações. E esse é o ato próprio da análise do passado, né? O que você faz quando você olha para o seu passado? Você deve criticar o seu passado, pensando em como fazer dele melhor para o seu futuro. Então você deveria olhar para o seu passado depois da sua reflexão, porque o seu dia é o seu passado. Imagine que toda noite você vai escrever sobre o seu dia, ou toda manhã sobre o dia anterior. Então você vai sempre escrever sobre o passado. Aí você reflete sobre o passado e você faz um julgamento do que aconteceu. E esse julgamento vai te levar a uma decisão. E são as decisões que... E, portanto, quando você fecha, na verdade, esse processo de 3 partes, reflexão, julgamento e decisão, você pode ou não ter uma decisão virtuosa, ou seja, prudente. Então, o que é o reto uso da razão? A prudência diz respeito à capacidade da tua inteligência de discernir as coisas. E você só vai discernir melhor as coisas se você tiver momentos de reflexão no seu dia para isso. Agora, existe uma adição importante para que todas essas virtudes aconteçam. Toda a nossa vida ela é baseada em nós, ou melhor, a gente vive a nossa vida com base no repertório que a gente tem dentro de nós. Ou seja, você consegue agir somente com base naquilo que você consegue imaginar. E, portanto, o nosso trabalho mais importante é o trabalho de formar a nossa memória, porque é a partir das coisas que ficam gravadas na nossa memória que a gente consegue tomar decisões no dia. Então veja, eu quero alimentar a minha memória das coisas corretas, porque uma vez que eu tenho as coisas corretamente guardadas dentro da minha memória, eu consigo utilizar muito bem elas. Então, se eu sei que isso aqui é uma caneta e que canetas servem para escrever, eu posso usar esse objeto. Agora, se eu não sei que isso aqui é uma caneta, eu não consigo usar ele para nada. Portanto, a minha memória que me ajuda a usar essa caneta. Então, organizar corretamente a minha memória é o que vai fazer com que a minha inteligência consiga trabalhar. E é por isso que uma das grandes atividades da vida é a aquisição de repertório correto. Então não adianta eu ficar ouvindo gente mentirosa ou ficar ouvindo gente que fala coisa errada só para me vender coisa. Não adianta. O que importa é você entender as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Isso é uma distinção que parece óbvia, mas na hora de estudar é muito difícil. Muitas vezes você se revolta contra as coisas como elas são e você quer que elas sejam como você gostaria que elas fossem. E isso muitas vezes é impossível. Eu gostaria que meus filhos não chorassem por motivo algum sem eu conseguir entender o que eles têm. Mas eles têm 3 anos de idade, 2 anos de idade. É claro que eles vão fazer isso. Então, eu gostaria que minha filha não acordasse de madrugada, mas ela é uma bebê de 10 meses, então ela acorda, porque ela não sabe ainda dormir a madrugada inteira. Ou talvez ela não precise, ou ela não consiga, não importa, mas ela acorda. Então, é importante eu guardar na minha memória que um bebê de 10 meses vai acordar. E que isso é normal, porque ele está aprendendo como dorme. Ele ainda não sabe como faz isso. Então, você quer alimentar a tua memória de um bom repertório, porque isso vai te levar às decisões corretas na sua vida. Isso vai te ajudar no controle de tudo que você faz. E por isso que eu acho que é interessante a gente concluir com uma ideia muito simples. A gente pode ter uma rotina com 3 atividades nela. A primeira atividade é um diário, é um caderno, onde você vai anotar todas as coisas e você vai refletir sobre a tua vida. A segunda é o exame de consciência, que é você pensar sobre os seus atos e julgar se eles são bons ou maus, e depois confessar para si mesmo os bons atos e os maus atos que você praticou naquele dia. Em terceiro lugar, estudar, ler um livro, adquirir conteúdo bom, correto, verdadeiro, que alimente a sua memória com as coisas certas para que você tenha repertório para tomar boas decisões na sua vida. Se você gostou de tudo isso, você vai gostar
e do Condado, que é a minha comunidade, basicamente a comunidade do Elton, onde eu ensino esse tipo de coisa, onde nós falamos sobre virtude e como viver uma boa vida. O objetivo do Condado é te ajudar a viver a melhor vida possível. Clica no link da descrição para saber mais. Se você gostou desse vídeo também, deixa um comentário e a gente se vê por aí. Tamo junto, um grande abraço.